Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero nessa noite cumprimentar os irmãos na paz do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus possa te abençoar mais uma vez, que Deus possa te dar vitória. Queremos neste momento pedir perdão para os irmãos. Nós tivemos um probleminha aqui com a transmissão, mas já estamos aqui restabelecido, né, para a glória de Deus. Espero que você esteja aí na sua casa acompanhando, né, os louvores, a palavra. Que Deus possa falar no seu coração, que Deus possa te abençoar mais uma vez. Amém? Grande Deus. Quero, antes de ler aqui o texto, né, agradecer mais uma vez os irmãos que estiveram orando em favor da minha vida, da minha família, de conhecimento dos irmãos, né, que a gente passou pelo Covid, mas graças a Deus, né, irmãos, a gente nós não pegamos como eu posso dizer assim, a parte mais grave da doença, né? Nós ficamos assintomáticos, mas graças a Deus, né, irmãos, o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado, e aqui estamos, né, com saúde, com a graça de Deus, né, trabalhando sempre na obra do Senhor. Irmãos, eu gostaria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 1 e no versículo 11. Livro de Neemias, capítulo 1 e o versículo 11. Glória a Deus. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 1 e o verso 11, diz assim a palavra do Senhor: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Amém. Irmãos, a gente conhece muito bem, né, irmãos, a história de Neemias, né, um grande homem de Deus, né, que trabalhou ali na reconstrução dos muros de Jerusalém. E confesso que nesses dias que a gente estava em casa ali de quarentena, né, tendo bastante tempo para ler, e eu confesso para os irmãos que eu fiquei praticamente assim todo esse tempo, né, às vezes que eu me pus a ler a Bíblia, praticamente aí uns 80% do meu tempo lendo foi meditando, né, na vida de Neemias, né, que é um grande, dentre muitos, né, irmãos, Neemias também é um grande exemplo, né, de alguém que teme a Deus, de alguém que se propõe em fazer a obra de Deus, em trabalhar para Deus, né, que atende, né, o chamado de Deus para a sua vida, né. Algumas coisas assim na postura de Neemias, né, diante do quadro difícil em que a cidade de Jerusalém se encontrava, né, a sua postura, as suas atitudes, né, me chama a atenção, né, me fez assim meditar, porque se a gente olhar para Neemias, né, assim, em termos pessoais, né, irmãos, assim, Neemias, ele não era um profeta, Neemias não era de uma linhagem sacerdotal, né? A gente conhece acerca de Neemias apenas no livro que leva o seu nome, né? E
E eu fiquei pensando, né, porque o seu nome significa aquele que Jeová consola. Talvez assim, a gente sabe, né, irmãos, que muitos nomes bíblicos, né, irmãos, eles eram dados, né, de acordo com a personalidade, ou às vezes, né, uma mensagem era passada quando alguém recebia um certo nome. Tinha um contexto, né, tinha um significado. E quando a gente olha assim para Neemias, eu acho que existia um propósito de Deus na vida de Neemias, né? Existia, né, Deus queria realizar algo através da vida de Neemias. E às vezes eu fico me perguntando, irmãos, porque quando nós conhecemos o Senhor, ou queremos fazer algo para Deus, né, irmãos, eu não vou dizer assim que isso é errado, né, irmãos. A gente quer uma confirmação de Deus, né? A gente quer que Deus, né, cele a sua vontade nas nossas vidas, né? Às vezes a gente lê na Bíblia assim, né, quando o Senhor Jesus fala assim para nós, né? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, né? E a gente mesmo lendo esse texto, mesmo lendo essa ordem de Jesus, de que precisamos pregar o Evangelho, né, irmãos? Às vezes a gente, para exercer o ministério, ou para, se engajar na obra de Deus, ou, fazer algo para Deus, às vezes a gente não se contenta em que a própria palavra de Deus nos diz, nos ordena, nos manda ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Nós queremos, às vezes, que, em um momento de oração dentro da nossa casa, que uma luz se acenda, né? Queremos que venha um grande homem de Deus, enviado de longe, para nos dizer, né, que Deus quer que a gente faça a sua obra, A gente quer que Deus manifeste de uma forma assim de revelação, faça algo extraordinário, grandioso, para mostrar para nós que nós estamos sendo chamados para fazer a sua obra, que estamos sendo selados para fazer a sua obra. E às vezes a gente não se contenta, a gente não, o texto bíblico às vezes não nos toca. A Bíblia está nos dizendo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E o que me chama a atenção na vida de Neemias é que Neemias, no capítulo 1 e no verso 2, a Bíblia fala que ele pergunta, né? A Bíblia diz que chegou um de seu irmão chamado Anani, se não estou equivocado, e Neemias chega até ele e pergunta qual é a situação dos filhos de Israel que vivem lá em Jerusalém, qual é o estado, como eles estão vivendo, ele mostra um interesse. E quando ele recebe, né, a resposta, que diz, né, assim, que a resposta a essa pergunta, a Bíblia diz assim, que o Anani diz para Neemias: eles estão em grande miséria, desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas, né? O que toca Neemias, o que leva Neemias a decidir
fazer algo para Deus, fazer algo em favor dos seus irmãos que estavam lá em Jerusalém. O que leva Jeremias a fazer, a decidir que ele não podia se contentar em viver assim, num ambiente, junto do rei, confortável, tranquilo. Essa notícia assim chega até os ouvidos de Neemias, e isso lhe toca, mexe com Neemias, Neemias sente uma angústia, uma tristeza muito profunda, e o desejo de fazer alguma coisa. Aleluia. Eu acho que, quando a gente olha ao nosso redor, às vezes a gente fica esperando, né, irmãos? A gente fica esperando que Deus revele para nós, que Deus mostre através de uma visão, que Deus levante um profeta, que Deus faça uma luz brilhar, que uma voz poderosa ecoa lá no nosso quarto ou no momento de oração e diga para nós que o mundo está sofrendo. A gente espera isso, a gente quer isso. Mas se a gente olhar, se a gente abrir os nossos olhos, se a gente olhar ao nosso redor, eu fiquei pensando será que não é o suficiente? Será que não existem informações, situações suficientes ao nosso redor, capazes de nos tocar, capazes de nos fazer entender que precisamos fazer alguma coisa, que existem gente sofrendo, que existe gente padecendo, sofrendo, como diz aqui, estão em grande miséria, estão em grandes desprezos, os muros estão queimados, as portas, os muros derribados, eles estão sofrendo, eles estão passando fome. Será que às vezes quando a gente olha ao nosso redor, será que não é o suficiente para a gente entender que precisamos fazer alguma coisa, que precisamos ter uma postura diferente? Será que o nosso coração é tão duro demais, capaz de não se tocar, capaz de não sentir quando as pessoas estão sofrendo, às vezes estão perto de nós, estão ao redor de nós, e a gente fica esperando que uma luz do céu brilha no nosso quarto, a gente fica esperando que venha o profeta lá de longe falar para nós que a gente precisa fazer alguma coisa, que a gente precisa fazer a obra de Deus. Será que você não está cercado de informações, de situações capaz de fazer você entender, capaz de fazer eu entender que eu preciso orar pelas pessoas, que eu preciso falar de Jesus, que eu preciso ter uma postura diferente diante de Deus? Aleluia, aleluia. A gente não encontra, a gente não vê Neemias, a gente não vê Neemias dizendo assim: Senhor, envia um profeta para me mostrar o que eu tenho que fazer. Aleluia. A gente não vê Neemias esperando uma revelação do céu para mostrar para ele que postura ele tinha que tomar. A única coisa que vem é que quando chega essa notícia, quando ele tem conhecimento do sofrimento dos irmãos que estavam lá em Jerusalém, o estado de miséria em que ele se encontrava, isso foi o suficiente para convencer ele de que ele precisava ter uma postura diferente, que ele precisava fazer alguma coisa. Aleluia, aleluia. Eu fico pensando, né, irmãos, eu disse, eu estou esperando o quê? Quando a gente olha assim, os dias de hoje, quando a gente vê o mundo hoje, o caos, a miséria, o sofrimento das pessoas, a igreja tem sofrido, será que isso não é o suficiente para nos fazer entender que nós, como igreja do Senhor, como servo do Senhor, como filho de Deus,
Será que isso não é o suficiente para nos fazer entender que esse quadro ele pode ser mudado se eu tiver uma postura diferente? Que a situação pode mudar se eu tiver uma postura diferente? Se em vez de eu reclamar, se em vez de eu criticar, se em vez de eu dizer que muitas das vezes que Deus é o culpado dessa situação, se eu orar mais, se eu buscar mais, se eu tiver uma postura de mais intimidade com Deus, não é o que diz a Bíblia? Não é o que diz na palavra de Deus? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Grande Deus, que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos ajude a nos posicionar diante de Deus, diante da situação difícil que a gente está. A gente fica esperando o governo, a gente fica esperando, sabe, com todo respeito, mas a classe política, a gente fica esperando nas pessoas, a gente fica esperando que alguma coisa aconteça, que se dê um novo decreto, sabe? A gente tem que esperar em Deus, a gente tem que buscar a Deus, a gente tem que se humilhar diante de Deus, porque a Bíblia diz que é do céu que vem o nosso socorro. Aleluia, aleluia. Neemias me tocou muito no coração, sabe? Eu acho bastante interessante a sua postura quando ele fala isso. A Bíblia diz: quando ele ouviu todas essas palavras, assentei, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando ao Deus dos céus. Sabe, ele foi até Deus, ele foi na pessoa certa, ele não foi reclamar para o rei, dizendo: olha, rei, você precisa olhar com mais carinho para aquele povo, rei. Olha, rei, o senhor tem autoridade, rei. O senhor pode dizer, o senhor pode, sabe, enviar dinheiro para aquele povo, para que eles construam o muro. Não, a primeira atitude, ele foi até o Rei dos Reis, ele foi até o Senhor que controla toda a história, ele foi até o Deus o Todo-Poderoso, porque ele sabia que se houver uma palavra favorável no céu, essa palavra se concretiza aqui na terra. Aleluia. E a Bíblia fala que ele vai. Eu estive alguns dias, a gente vai estudando, né, irmãos, e esse período de dias, falando assim de uma forma resumida, não foi uma semana, foram 4 meses. 4 meses ele esteve orando, pedindo direção de Deus, pedindo a graça de Deus. E é interessante, irmãos, porque a oração de Neemias me tocou, sabe? A oração de Neemias, a forma como ele se dirigiu até Deus, me chamou bastante atenção. Porque se você ler o versículo 6 do capítulo 1, diz assim, né? Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. O versículo 7 ele fala assim, né? Nós corrompemos, não guardamos os seus mandamentos. Não sei se você entendeu. Neemias,
ele diz para Deus: ó Deus, eu pequei, a minha família pecou. Ele fala aqui assim no plural, né? Ele não diz assim, vocês se corromperam. Ele diz assim, nós nos corrompemos, nós não guardamos os seus mandamentos. Eu fiquei em casa, eu estava meditando e pensei comigo assim que, talvez em outras palavras, Neemias estava dizendo para Deus: olha Deus, a situação de Jerusalém, olha eles, os muros queimados, pobreza. Eu estou aqui, Deus, diante de Ti, e eu não venho me justificar. Eu queria dizer, Senhor, que essa situação, esse quadro difícil, a culpa também é minha. A culpa também é da minha família, dos meus pais. Sabe, ele não se coloca numa posição de justificador, né? Olha, foram eles que pecaram, Deus. Eles não guardaram os seus mandamentos. Não, ele diz, sabe, ele se coloca nessa situação. Ele dizia: Deus, nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Nós não guardamos os seus estatutos. Nós não obedecemos aquilo que o Senhor nos falou na sua palavra. Que se nós nos esquecêssemos do Senhor, o Senhor também se esqueceria de nós. Sabe, irmãos, às vezes a gente, diante das nossas lutas, diante dos problemas que a gente passa, nas nossas provações, muitas das vezes, os momentos difíceis da nossa vida, é nada mais, nada menos do que a gente estar colhendo aquilo que a gente planta. E às vezes a gente toma uma postura assim, sabe, a culpa é do pastor, a culpa é do irmão que não veio me visitar, a culpa é do fulano, eu estou nessa situação porque foi fulano que não me ajudou, ninguém me ajudou, ninguém me estendeu as mãos, eu estou nessa miséria porque as pessoas não me deram a oportunidade. E às vezes se a gente olhar assim, irmãos, a postura de alguém que quer que Deus escute a sua oração, a postura de alguém que quer que Deus mude o quadro difícil da sua vida, ela precisa começar olhando para si. Sabe, Neemias fez isso. Ele disse: ó Deus, contra Ti pecamos, também eu e a casa de meu pai pecamos. Não foi o que fez Isaías quando foi chamado por Deus? Ai de mim que estou perecendo, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim. Sabe, eu preciso assim, quando estar diante de Deus, ter a dignidade de dizer: Deus, a situação está difícil, porque a culpa é minha. Deus, a situação às vezes está difícil, sabe, eu não tenho conseguido aquilo que eu quero, eu não tenho alcançado aquilo que eu desejo. Ó Senhor, muitas dessas coisas eu sou culpado, eu não tenho orado pela minha cidade, eu não tenho orado pelos meus irmãos, eu tenho se preocupado só com o meu nariz, só com o meu bem-estar. Eu estou bem, e Senhor, irmão, se eu olhasse mais para dentro de mim, se eu dissesse mais para Deus assim: Deus, me ajude, me muda, Senhor, eu pequei contra Ti, eu não sou digno, me ajuda, sabe, Senhor, eu quero fazer algo pela vida das pessoas, mas eu quero que o Senhor me transforme primeiro, eu quero que o Senhor me toque primeiro. O ambiente ao meu redor, ele se transformará no momento que o Senhor me transformar, que o Senhor me tocar, que o Senhor agir na minha vida. Aleluia. Talvez o ambiente aonde eu estou, talvez fosse um ambiente muito melhor se eu mudasse, se eu me transformasse, se eu, reconhecesse os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados.
Aleluia. Foi o que Neemias fez. Deus, eu estou aqui diante de Ti. Eu quero que o Senhor visite Jerusalém. Eu quero que o Senhor levante aqueles muros. Senhor, mas perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Porque a situação dessa cidade também é culpa minha. E eu preciso que o Senhor me transforme. Eu preciso que o Senhor me toque. Aleluia. Aleluia. A gente irmãos, a gente olha as redes sociais e a gente precisa filtrar muito daquilo que a gente lê, que a gente vê, né, irmãos? Mas é fato também que existem muitas verdades que são ditas. Às vezes quando a gente tem aquela frase que diz assim que talvez assim Deus está usando assim as situações assim difíceis, a provação da nossa vida. Talvez Deus não queira transformar as situações. Talvez Deus queira transformar a nós. Aleluia. Uma coisa é a gente está enfrentando, né, irmãos, um momento difícil. E depois que a gente passa por aquela provação, depois que a gente passa por aquele momento difícil, quando a gente entende que é Deus, a gente acaba entendendo, né? Puxa, eu sou um homem melhor, eu sou uma mulher melhor, eu sou um pai melhor, eu sou um obreiro melhor. Não é verdade? Às vezes a gente precisa olhar para si, ter a coragem de dizer para Deus assim: olha, Deus, a culpa também é minha. Aleluia. Eu gosto muito do texto que eu li, a última frase do verso 11, depois que ele ora, que ele fala, aí ele vai falar com o rei, e ele diz assim, né? Então, era eu copeiro do rei. Irmãos, eu não sou professor de português assim, mas a gente percebe assim que existe uma palavra, um verbo aqui que está escrito assim, né? Então, era, né? Eu olhei algumas outras traduções e todas assim utiliza essa palavra, esse verbo do passado, né? Era. Eu não sei se eu estou sendo exagerado, mas eu acho que nenhuma vírgula, né, irmãos? Ela está escrito na Bíblia por estar, mas Neemias ele fala assim no passado, né? Diante de todas essa situação, eu era o copeiro do rei. Quando se a gente ouvir alguém dizer assim, né? Eu era um vendedor. Se alguém falar para nós assim, eu era um vendedor, né? Automaticamente a gente vai se questionar dizendo, por que você não é mais? Eu era um promotor de vendas, né? Por que agora? Você era, né? E Neemias, ele está dizendo assim, né? E eu era, então, eu era o copeiro do rei. Aí eu fiquei pensando, né? Foi a primeira coisa que eu pensei nesse texto, porque, assim, ele se levanta daquela oração, assim, com um propósito definido. Sabe, parece que ele se levanta assim com uma postura assim, olha, eu vou fazer isso, eu tomei essa decisão, e essa decisão é tão importante que não dá mais para voltar atrás. É uma decisão única. A partir de hoje, talvez ele tenha dito assim no seu coração assim, a partir de hoje, ser copeiro do rei é uma questão do passado. Eu era.
hoje não serei mais, né? E às vezes na vida da gente a gente precisa disso, né, irmãos? E Jesus ele nos diz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no verso 62, diz assim, né? E Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Assim, irmãos, não dá mais para olhar para trás. Esse caminho, sabe? Tem um pastor que eu leio muito seu blog, pastor Marcos Antônio da Silva, lá da Igreja Assembleia de Deus, lá de Curitiba. Ele tem um blog que eu gosto muito de ler, porque ele é muito inteligente. Ele fala assim que eu quero caminhar na vida, né, desde que esse caminho me leve para frente. E na vida é assim, sabe, irmãos? A gente não pode ser como a mulher de Ló, né? Que olhou para trás. Sabe, esse olhar para trás, assim, como que tendo saudades, né? Das coisas que ficam. Isso não é bom. Eu sei, irmãos, assim, que quando a gente coloca a vida assim diante de Deus, fazer a vontade de Deus, quando alguém assim ele toma a decisão de se sujeitar aos planos de Deus, aos propósitos de Deus, quando ele diz na sua oração: Deus, eu quero que o Senhor faça a sua vontade na minha vida, que o Senhor cumpra os seus propósitos na minha vida, a gente precisa entender que essa decisão, a gente não pode voltar atrás. A gente tem que entender que a partir deste momento, Deus é a pessoa mais importante da nossa vida. Deus é o que rege a nossa vida. Quando eu olho Neemias, eu vejo isso assim, sabe? Eu vejo Neemias colocando Deus como prioridade, como a coisa mais importante da sua vida. Eu até sublinhei assim na minha Bíblia, assim, são vários textos bíblicos que mostram assim, Neemias em uma situação assim de se colocar sempre na dependência de Deus. No capítulo 2, no verso 8, termina dizendo assim, né? Segundo a boa mão de Deus sobre mim. O verso 18, né, do capítulo 2 diz: então lhes declarei, como a boa mão de Deus me fora favorável. O verso 20 diz: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Capítulo 4, o verso 6 diz: e o coração, né, ele diz assim: o coração do povo se inclinava para trabalhar, ele estava orando pelo povo. No versículo 9 diz: porém nós oramos ao nosso Deus. Capítulo 4, verso 14 diz: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, pelejar por vossos irmãos, por vossos filhos, vossas mulheres, vossas casas. Lembrai-vos do Senhor. O verso 20 do capítulo 4 diz: o nosso Deus pelejará por vós. A gente vê sempre Deus, sempre Deus. O capítulo 5, o verso 15 diz, né, que ele tomou uma atitude por causa do temor de Deus. Capítulo 6, verso 9 diz: agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Aleluia. Capítulo 6, o verso 16 diz: e reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Sabe,
A gente vê assim, todas as atitudes, todas as situações em que ele, estava seja numa situação difícil, seja no momento de tomar uma decisão, seja no momento de precisar de uma direção, de uma instrução, de uma estratégia. A primeira atitude de Neemias era Deus, era temer a Deus, era consultar a Deus, era declarar para Deus, era pedir a ajuda de Deus. Quando algo dava certo, quando a bênção acontecia, quando quando eles conquistavam alguma coisa, ele dizia: era boa a mão de Deus sobre as nossas vidas, nós só conquistamos alguma coisa, nós alcançamos a bênção porque Deus nos ajudou. Deus e mais ninguém. Não foi o meu talento, não foi a minha boa estratégia. Esses muros foram reconstruídos, as coisas aconteceram rápido, mas não foi porque eu era inteligente, não foi porque eu era um estrategista. Era a mão de Deus, era a direção de Deus, era o agir de Deus através da minha vida, através das situações. Aleluia. Aleluia. Eu não sei, eu queria terminar dizendo para você que não existe nenhuma história humanamente que seja que tenha a capacidade de dizer que sem sombra de dúvida, de que é uma história feliz, de que é uma história abençoada, se a gente tirar Deus dessa história. Nenhum humano, por mais inteligente, por mais influente que seja, se ele viveu a sua vida sem Deus da sua história, o seu final não foi feliz. A sua vida não foi feliz. Porque não existe algo que nos causa, que precisa causar em nós muita tristeza, quando Deus não participa da nossa vida, quando Deus não participa das nossas decisões, dos nossos planos. Eu não sei qual é o seu desejo, qual é o seu pensamento de futuro. Eu queria te dizer coloque Deus na sua história, coloque Deus na sua vida, seja qual for a sua decisão, seja qual for a atitude que você queira tomar, coloque Deus em primeiro lugar, coloque Deus, porque vai chegar um dia que é só Deus que pode te sustentar, é só Deus que pode te dar vitória, é só Deus que pode te dar contentamento, é só Deus e mais ninguém. Aleluia. Para a gente chegar como chegou Neemias e dizer no final: porque reconhecemos que o nosso Deus fizera essa obra. Amém? Que o Senhor vos abençoe, que Deus possa falar melhor no seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus. O presbítero Daniel estava alguns dias ausente
por causa de saúde, mas está aqui hoje conosco, nos abençoando mais uma vez com a sua vida, com o seu ministério, com o seu esforço para estar na presença do Senhor. Queridos irmãos, eu gostaria de trazer algumas palavras aos irmãos no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, conhecido demais nosso. A palavra nos diz que Jesus disse assim, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Por que pregar o Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos, capítulo 1 e versículo 16. Então, irmãos, a nossa pregação, a nossa vitória, a nossa arma, é isso que nós acabamos de ouvir nesses minutos que antecederam. É a pregação do Evangelho, a resposta de Deus em todos os sentidos, no social, no espiritual. A resposta de Deus chama-se Evangelho. Lendo aqui, irmãos, alguns versículos da palavra de Deus, a respeito do gadareno, a palavra diz: e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, olha bem, irmãos, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com agrilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os agrilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E logo viu Jesus ao longe, e correu e adorou. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 6. Uma leitura rápida, não vou comentar, não vou meditar. Mas, irmãos, vejam bem como que Deus trabalha em nossa vida. Eu uso uma ilustração dizendo que se o problema é do coração, se o problema é da máquina, não adianta, comparando, consertar um relógio pelos ponteiros. Se o relógio está atrasando, está adiantando, está parado, tem funcionamento intermitente, não adianta a gente chegar lá, colocar a hora certinho, daqui a pouquinho ele estará novamente com problema. Então, não adianta consertar o relógio pelos ponteiros, precisa consertar a máquina. O Evangelho de Jesus, que nós pregamos nesta igreja e em todas as igrejas sérias, é algo que conserta o coração do homem, que conserta o interior, que conserta a máquina, não as aparências. Este gadareno que vivia nos sepulcros, sabe-se lá o que ele comia, se ferindo, morava num cemitério, morava em sepulcros. Imagina o cheiro deste homem, imagina o hálito deste homem, imagina como era o cabelo deste homem. Cadê a família dele, os filhos, a esposa, os pais? Porque era um homem que vivia em sepulcros, junto a cadáveres, junto a defuntos. Mas quando ele teve o encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele foi curado. A Bíblia diz que ele foi sustentado de uma tal forma que transbordou. E lá no livro de Marcos nós podemos conferir isto. Ele teve toda a sua necessidade suprida, ele transbordou e enriqueceu a muitos. Porque Jesus falou: você não irá comigo, volte, vá para os seus e conte tudo aquilo que Deus lhe fez.
Então ele foi enriquecido no espiritual, no social, no familiar, em todos os aspectos da sua vida. Ele transbordou e começou a ajudar pessoas. Não precisou mais de que alguém falasse: toma este tostãozinho. Ele passou a ajudar pessoas. E é isso, irmãos. Então nós estamos combatendo este evangelho, estamos vivendo este evangelho que transforma vidas. Este evangelho que tem este resultado na vida das pessoas. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, irmãos, o evangelho que Jesus mandou pregar é um combate, é o bom combate. Eu, irmãos, Joel, pastor Joel, eu estou sofrendo, e estou sofrendo muito. Os meus sofrimentos pessoais, familiares, espirituais, preocupações com a igreja sede, preocupações com o campo, preocupações com as responsabilidades que nós temos diante da sociedade, diante da convenção. Então, nós estamos sofrendo, eu estou sofrendo. E a Bíblia fala que nós estamos combatendo o bom combate. Agora, irmãos, pense bem. Nós somos soldados de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos num lugar de batalha, nós estamos num lugar de combate. Este evangelho que nós tomamos posse não é um evangelho de brincadeirinha, de ilusões. O reino de Deus, irmãos, não é um recanto, um jardim de realizações de sonhos, de busca de glamour, sabe, de ideais, de afãs. Paulo diz assim: olha, aquele que quer viver piamente sofrerá, padecerá as perseguições. Então, irmãos, aquele que quer viver a vontade de Deus, ele é chamado para um combate. Ele não deve ter a expectativa ou achar que foi chamado para ser amado, para ser aceito, para ser respeitado, para ter afagos. A obra de Deus, ser um pastor, ser um dirigente de igreja, ser um obreiro do Senhor, uma obreira do Senhor, um pai de família, uma pessoa que tem responsabilidade, compromisso na obra de Deus. Nós não fomos chamados para participar de uma clínica, sabe, de cura de traumas, de rejeições, de desilusões. Fomos chamados para sermos sarados. Nós somos chamados para o combate. E nós precisamos de ter isto em mente. Irmãos, sabe, essa ligeira meditação que me veio ao coração para trazer nessa noite. Nós somos chamados, irmãos, para oferecer as nossas costas para ser um degrau. Sabe quando a gente vai subindo a escada, pisa naquele degrau, depois pisa no outro, depois pisa no outro? Na verdade, irmãos, nós fomos chamados não para uma vida de altar, de pedestal. Pegue a sua Bíblia, como eu pego, como o presbítero acabou de falar que pega. Leia a palavra de Deus, que nós lemos, que nós conhecemos. Somos chamados para combater o bom combate. Então nós somos chamados, assim ilustrando, para nós oferecermos as nossas costas, sabe, para que o reino de Deus seja um degrau a mais, para que alguém possa pisar e passar para o degrau de cima, para que o reino de Deus cresça, para que Deus seja louvado, para que a obra do Senhor cresça na qualidade e cresça na quantidade. Que bom quando nós podemos nos apresentar como soldados, irmãos. Que bom quando nós podemos nos apresentar como alguém que se apresenta. Olha, eu estou aqui como um patamar para que a obra de Deus dê mais um passo. Porque, irmãos, toda a glória é
de Deus e só dele. E quando nós compreendemos isto, nós poderemos imitar Neemias, poderemos imitar Paulo e tantos outros que fizeram e que fazem a obra do Senhor nosso Deus. Toda a glória dele. A busca da glória, irmãos, é um erro da nossa parte. Se nós lemos, por exemplo, 1 Timóteo 1:17, diz assim: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então toda honra, toda glória pertencem ao único Deus. E ele encerra com um amém. E o último versículo aqui, Apocalipse capítulo 4, versículo 11: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então é isso, irmãos. Este evangelho que nós vivemos, este evangelho que faz a nossa vida transbordar, é a mensagem que nós devemos de viver e de buscar no Senhor Jesus a cada dia. E feliz é aquele que tem a revelação de Deus, das palavras verdadeiras, da mensagem que Ele quer transmitir para a sua igreja e para nós. Que Deus abençoe, irmãos, a sua vida, Deus abençoe a sua família e a sua semana, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agora aos pedidos de oração. Eu quero, irmãos, com pesar e com tristeza, pedir oração, não mais pelo Joás. O Joás era um homem jovem de no máximo 50 anos, mas eu acredito que ele tinha menos de 50 anos. Partiu de Covid, partiu tendo essa doença no seu corpo, ficou entubado vários dias, deixou uma viúva, deixou 2 gêmeas de 17 anos, deixou um menino de 12 anos, mãe, irmãos, um monte de familiares. Então, irmãos, um sofrimento muito grande. Joás Monteiro, oração pela família dele. Também a irmã Elisângela Vitorino pede as nossas orações por uma irmã chamada Angélica Evangelista. Olha só, irmãos, também vítima dessa doença, perdeu a mãe, perdeu o filho e perdeu o esposo. Angélica Evangelista. Vamos orar por essa pessoa, irmãos. Também a nossa irmã Leonice Américo pede oração pelo seu pai Alício. A irmã Célia de Itaporanga pede oração pelo pai dela, o Antônio. Nós estamos orando, irmãos, pela nossa irmã Alice, pela irmã Dilma, pelo irmão Marcos Campos, pela irmã Lázara, pelo irmão Benedito, que é o pai da irmã Lília, pelo Cido, que é o sogro da irmã Lília, pelo irmão Valdinei. Ele já saiu do hospital, graças a Deus por isso, mas está se recuperando. Pelo pastor Orlando, que também está se recuperando, pelo Jaime, a Helenice, que estão também passando por um momento difícil. E a irmã Marili também pede oração pelo Júnior, que é filho do patrão dela, está pedindo aqui as nossas orações. Então, irmãos, quantas necessidades, quantos mais os irmãos não têm em mente aí? E também oração pela nossa irmã Jacira, que fez aniversário esta semana. Nós oramos por ela na quinta e estamos orando novamente. Queridos irmãos, querendo Deus, quinta-feira nós teremos aqui a nossa transmissão novamente a partir das 7 horas da noite, das 7 às 8. Por que nós estamos fazendo até às 8 horas? Porque a partir das 8 já estamos com restrito, já estamos até com horário atrasado hoje. Mas que Deus abençoe ricamente. E com relação, irmãos, à ceia do Senhor, nós teremos aqui na igreja sede no próximo domingo, dia 18. Nós teremos os 2 períodos da ceia do Senhor. 10 horas da manhã até as 11h30 estaremos aqui servindo. Nós não teremos reunião dentro do templo, porque não pode. Nós vamos fazer aqui pelos corredores, em rodízio, sem aglomeração. Os irmãos vêm, participam.
e retornam para os seus lares. Então, às 10 horas da manhã, e depois nós teremos a partir das 6:30 da tarde também. Nós teremos a transmissão domingo que vem, se o Senhor permitir. Mas enquanto nós fazemos a transmissão aqui, ali do lado de fora, uma equipe estará ministrando a ceia do Senhor para os irmãos que vierem. Então nós teremos culto transmitido quinta-feira que vem, 7 da noite, culto transmitido domingo que vem, 7 da noite, se Deus quiser. E a ceia do Senhor será domingo, 10 horas da manhã, no próximo domingo, e também a partir das 6:30 da tarde até as 8 horas da noite, nós estaremos aqui na presença do Senhor. Não se esqueça, irmão, de trazer a oferta do missionário, que precisa da nossa ajuda. Não se esqueça de trazer também a campanha do quilo. Não se esqueça de participar com as suas contribuições do reino de Deus, porque é uma coisa muito importante. Que Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que os louvores, que a palavra, que tudo o que aconteceu aqui nessa noite possa fazer muito bem para a sua vida e para o seu coração. Vamos continuar ajudando uns aos outros. É um momento difícil, irmãos, um momento delicado, né? Estamos vendo aí pessoas perdendo seus familiares. Então a gente precisa de tocar a vida na medida do possível, mas também ter as precauções e os cuidados. Então, irmãos, nós estamos aqui. Se alguém tiver necessidade, chame o pastor Joel, chame a sua esposa Marlene, que nós atenderemos os irmãos. Se houver necessidade, nós atenderemos sim. E você, irmão, irmã, mande uma mensagem para alguém. Vamos cuidar uns dos outros, conforme nos orienta a palavra de Deus. Nós fazendo assim, nós somos vencedores, e a igreja será guardada, e nós vamos passar por esse momento difícil, sair lá do outro lado cantando o hino da vitória, em nome de Jesus. Que Deus abençoe ricamente. Então, nós vamos ter agora um momento de oração, e depois nós temos mais um momento de louvor. Desfrute aí, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Senhor Deus, obrigado por essa noite abençoada. Obrigado, Senhor, por este momento que tivemos, todas as dificuldades, todas as adversidades, mas tudo, Senhor, está nas Tuas mãos e na Tua presença. Nós te apresentamos, Senhor, toda esta programação de trabalho. Apresentamos, Senhor, essas pessoas que estão enfermas. Que o Senhor ajude, meu Deus. Que o Senhor abençoe ricamente estas vidas, estes corações, dando a cura, enviando, Senhor, o Teu socorro. Essas famílias enlutadas, Deus de toda a consolação, só o Senhor pode confortar cada vida e cada coração. Nós não podemos fazer, Senhor, muito, não podemos fazer praticamente nada, mas o Senhor sim, o Senhor pode consolar, confortar, o Senhor pode dar a vitória. Abençoa estas vidas enlutadas, Deus, essas pessoas enfermas, essas pessoas com problemas. Guarda, Senhor, o Teu povo que está, Senhor, com a mente cansada, com o coração cansado, mas o Senhor é aquele que nos dá descanso. Senhor, a Tua presença, ela é conosco para nos dar descanso. Como o Senhor disse a Moisés, a minha presença irá convosco, a minha presença irá com você para te dar descanso. Dá descanso, Senhor, ao Teu povo. Guarda a Tua igreja, Senhor, o Teu rebanho, os pastores. Ajude-nos, meu Senhor, a nosso campo, as nossas congregações, as igrejas irmãs, os irmãos de outros trabalhos. Glorifica, Senhor, o Teu nome. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus. Nós te damos graças e reconhecemos Tua grandeza em nossa vida. Obrigado, Deus. Te louvamos, te agradecemos e te reconhecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Desfrute um pouquinho mais, irmão, em nome do Senhor Jesus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais.
Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos. Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar.